www.radiogabeleirafm.com.br, a rádio mais perto de você. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é responsabilidade de seus idealizadores. Sintonize no programa Cristo, a voz que liberta, com o pastor Fernando Oliveira. Receba palavras de cura, libertação e vida eterna para a sua alma. Deixe a voz da verdade ser um escudo para a sua alma. Venha e permita que Cristo transforme sua vida hoje mesmo. Glória a Deus. Eu saúdo os meus amados ouvintes e amados irmãos em Cristo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fernando Oliveira e hoje estou aqui apresentando o programa Cristo, a voz que liberta. Amados, vamos dar início ao programa fazendo a leitura da palavra de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo de número 1. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Quem está com a sua Bíblia, pegue ela e abra ela em Gênesis, capítulo de número 1. Aqui nós temos na epígrafe a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. Glória a Jesus. Leiamos a gloriosa palavra de Deus a partir do primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, o dia primeiro. Glória a Deus. Até aí a leitura da palavra de Deus. Oremos ao nosso Deus, sendo gratos a Ele por mais um dia lindo e abençoado que Ele nos concede nesta manhã de quarta-feira. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Oremos a Deus. Deus bendito e amado, louvamos e glorificamos o Teu santo nome. Exaltamos a Ti, meu Pai, diante da beleza da Tua santidade, diante do Teu poder, meu Deus, e da Tua gloriosa palavra. Adoramos a Ti, meu Pai amado, e dizemos que Tu és o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o verdadeiro amigo fiel, o amigo que nós temos todas as manhãs, todos os dias, quando nós buscamos a Tua intimidade, a Tua presença. Nesta manhã, meu Deus amado, ovacionamos o Teu nome, meu Deus, glorificamos a
Ti, Pai, e buscamos a Tua gloriosa e majestosa presença. Pai das luzes, nesta manhã, no dia de hoje, Pai, vem agindo em nosso meio, Senhor Jesus. Vem operando na vida dos meus amados irmãos em Cristo e amados ouvintes que nos acompanham através desta transmissão. Abençoa abundantemente as suas vidas, meu Deus. Abençoa, Pai, todas as autoridades que foram constituídas pelo Senhor. Abençoa, meu Deus, a nossa nação brasileira, cada família da nossa nação brasileira. Abençoa, meu Deus, o teu povo que está espalhado pelos 4 cantos do mundo. Eu te peço, em nome de Jesus, e nos guia, meu Deus, em toda a verdade. Continua conosco, abençoando a nossa vida e nos fortalecendo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus neste momento com o hino de Natália Braga, Os Planos de Deus. Glória a Jesus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão. Aleluia, Jesus. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Oh, aleluia. Oh, glória. Aleluia, meu Deus. E nenhum dos seus planos podem ser. Bendito é o nome de Jesus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade Oh, é aleluia. tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos Glória a Deus. se frustrar. Não se frustrarão, Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. pode o vento soprar, A terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. ninguém pode te ajudar. Ninguém Aleluia, meu pode te Deus. levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Não temas, filho meu.
que vai naufragar. Está balançando pra lá e pra cá. Está causando medo em seu coração. Está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas. Parece que é Jesus, andando sobre Glória a Deus. uma ordem para o vento. Aleluia, Jesus. Sou eu dono daqui. Santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Pai das luzes. Sou eu. Oh, Senhor dos Espíritos, Ninguém pode te ajudar. Senhor dos Exércitos, Ninguém pode te levar. Deus Todo-Poderoso, a te adoramos, Quando contigo a te cultuamos, meu Pai. impedirá. Todo culto, toda adoração é para ti, Jesus. É para a honra e louvor do Senhor, meu Mas Deus. que Deus tem um plano contigo. Ninguém impedirá. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Em Cristo, a voz que liberta. Pastor Fernando Oliveira traz palavras que transformam a alma. Glória a Deus. Acabamos de louvar o nosso Deus com um hino abençoado de Natália Braga, os planos de Deus. Nada pode frustrar os planos de Deus, amados, quando nós nos colocamos na posição de servos, de filhos, de povo de Deus. O diabo, os homens, nada desse mundo pode frustrar os planos de Deus sobre a nossa vida. Aleluia. Amados, nós fizemos a leitura do capítulo 1 de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Fato é, amados, que Deus é o Criador dos céus e a terra. Deus, ele fez todos os céus, no plural. Ele fez o primeiro céu, que fica acima da nossa cabeça, e nós podemos ver essa imensidão, o céu azul, cheio de nuvens. Deus, ele fez o segundo céu, que está mais acima, onde se encontram os planetas, as estrelas e as galáxias. E Deus fez o terceiro céu, que é mais acima, que é o lugar que se chama morada de Deus, onde Deus habita. Uma vez eu vi um pastor, o pastor Júnior Trovão, dizendo que Deus não habita no céu, o céu habita em Deus. Essa palavra, ela tem uma força emotiva, mas não é bíblica, porque a verdade é que Deus habita no céu, irmãos. Deus habita nos céus. E nem os céus dos céus é capaz de conter
a glória de Deus. Mas, biblicamente, Deus habita no céu, no terceiro céu. Então, Deus é o Criador dos céus e a terra. Foi Ele que criou essa terra que nós colocamos a planta dos nossos pés. Esse lugar que nós habitamos terrenamente falando. Porém, essa terra que fora feita perfeita e ficou decaída, contaminada com o pecado, suja com o pecado, suja com o sangue derramado que os homens derramaram nela, matando uns aos outros. Um dia ela vai ser purificada. Um dia Deus vai mandar fogo nessa terra e vai purificá-la com fogo. E a nova Jerusalém, que está preparada, adornada para a noiva do Cordeiro, que é a igreja de Cristo, ela vai descer do terceiro céu e vai repousar aqui na terra. Ou seja, o céu vai se fundir, digamos assim, com a terra. E nós teremos novo céu e nova terra. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados, Deus é o Criador. Ele é o Criador de tudo que existe. Ele é o Criador de toda a humanidade. Hoje nós vemos algumas teorias a respeito da criação. E a teoria mais famosa da criação é que o mundo foi criado através de um Big Bang, de uma grande explosão. Aí, a partir daí, começa a criação de tudo que existe, de todo ser vivente. Essa teoria, amados, é nada mais, nada menos do que a ciência querendo colocar Deus de lado. É a ciência querendo excluir Deus da criação. Ou seja, a criatura que Deus criou, que Deus fez, ela quer excluir o Criador, como se ele não tivesse feito nada. E além do mais, ela quer colocar Deus como não existindo. Deus não existe. Amados, a ciência sempre vai tentar provar a não existência de Deus. Mas Deus é tão lindo e maravilhoso que, através da própria ciência, Ele, pela sua infinita misericórdia, ainda prova a muitos ateus, que na verdade são atôs, que Ele realmente existe. Deus não precisa usar a ciência para provar que Ele é existente, que Ele é Deus, que Ele é o Criador, que Ele é único. Porém, Ele permite que os cientistas, muitos deles são ateus, tentem provar a sua não existência, porque Deus existe, e Deus os apanha na sua própria sabedoria. E na sua própria sabedoria, Deus mostra: eu sou, eu existo por si só.
Eu sou Deus, eu sou o Criador dos céus e a terra, de tudo que nela há. Eu sou o vosso Criador. Fui eu que vos criei. Sou eu que mando e desmando, faço e desfaço. Deus é maravilhoso, amados. Deus é lindo. Então, essa teoria, ela cai por terra, amados. Essa teoria do Big Bang cai por terra. A teoria que o homem veio do macaco cai por terra, irmãos. Interessante que até hoje existe macaco e os macacos pararam de evoluir, eles tentam fazer uma explicação chula com achismos de que o homem veio do macaco e o macaco continua evoluindo, só que de uma forma diferente. Isso tudo é balela, amados. Isso tudo é falso discursos de cientistas, de homens que propagam que Deus não existe, que propagam que o homem veio do macaco. Quando eles dizem que o homem veio do macaco, é só para tentar provarem que Deus não existe. É só para tentarem provar que a Bíblia é uma fraude, para tentar provar que a Bíblia é uma fraude. E na verdade a Bíblia não é uma fraude. Eles querem dizer que ela é uma fraude, que ela foi escrita apenas por homens, mas a Bíblia Sagrada é a inerrante Escritura Sagrada, é a inerrante Palavra de Deus, é a palavra viva e fiel de um Deus Criador dos céus e a terra e tudo que neles há, tudo que neles habita, nos céus, na terra. Aleluia! Tudo isso é obra-prima de Deus, irmãos. O homem, por mais que tente dizer Deus não existe, esse Deus que os crentes pregam é um Deus imaginário, é um Deus irreal, ele não é real, ele não existe. E a verdade sempre vai ser propagada, porque Deus existe, Deus é real. Deus não é uma força ativa, como dizem as testemunhas de Jeová. Deus é poder. Ele não é apenas uma força ativa, como dizem os testemunhas de Jeová. O vento é uma força ativa, amados, porque foi Deus que criou. Mas Deus é o Criador. Deus é a causa, o motivo e a razão de tudo que existe. Ele é o Criador de todas as coisas, das coisas visíveis e invisíveis, que estão na terra e que estão nos ares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu me deparo refletindo, amados, que muitas pessoas vivem tentando provar que Deus não existe. E Deus sempre dando prova que Ele existe, e as pessoas não querem se converter a Ele. Eu vejo homens, mulheres, pessoas que um dia diziam-se ser crentes, que serviam a Deus, e essas pessoas agora se declaram ateus, ateias, homens e mulheres que dizem que não acreditam mais na existência de Deus. Tem até alguns atores que querem
pregar contra a não existência de Deus e usam algum conhecimento adquirido no passado, que eles agora desprezam, para tentarem provar que Deus não existe. Eu dou um conselho para vocês que são ateus, ateus que tentam provar que Deus não existe. Parem com isso enquanto é cedo. Amanhã poderá ser tarde demais. Vocês estão lutando contra o Deus Todo-Poderoso. Vocês não se lembram de Saulo se levantando para levar o povo de Deus à morte, perseguindo o povo de Deus aí rumo a Damasco? Brilha no céu uma luz que excedia a luz do sol. Excedia a luz do sol, ultrapassava. E aquela luz brilhou sobre Paulo e sobre aqueles que estavam com ele. E ele caiu por terra naquele momento. A Bíblia não diz se ele estava a pé, se ele estava a cavalo, de dromedário, de camelo. Não diz. Certamente ele poderia estar de cavalo ou usando outro animal naquela época. Mas certo é que ele estava indo perseguir o povo de Deus rumo a Damasco. E ali Jesus, amados, apareceu para ele através daquela luz que brilhou e ultrapassava, excedia a luz do sol. Ele caiu por terra, e quando ele cai por terra, ele cai cego. E ele diz: Senhor, quem és tu? Ou quem és tu, Senhor? Em Bíblias mais antigas, está escrito: quem és tu, Jeová? E no original, quem és tu, Yahvé? Porque a palavra Senhor, no original, é Yahvé. O nome que os judeus temiam falar e temem falar. É o nome que Deus deu a Moisés quando ele apareceu lá no deserto a Moisés. É o nome que Deus revelou no Antigo Testamento ao povo de Israel. Yahvé. Glória a Deus. Yahvé, Jeová, já transliterado agora em algumas traduções da Bíblia, que também é colocado como Senhor, diz para Saulo. Saulo é o mesmo Paulo, amados. Saulo e Paulo são nomes diferentes, nome judeu e nome romano. Então, quando Saulo diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Jeová? Porque Saulo, ele perseguia o povo de Deus por zelo da lei, irmãos. Ele achava que estava cumprindo a lei de forma legítima.
Ele achava que estava fazendo trabalho para o reino de Deus, serviço ao Senhor dos Exércitos. E na verdade ele estava se levantando contra o próprio Deus, contra o próprio Senhor dos Exércitos. E quando ele cai ali cego, e ele diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Jeová? Quem és tu, Yahvé? Conforme algumas traduções, do original, transliterado, ele usa essa palavra. E o Senhor responde a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os agrilhões. Nessa palavra nós vemos Jesus se revelando para Saulo, perseguidor dos cristãos, se revelando ali para ele como Deus. Primeira coisa que acontece ali é isso. Jesus se revela como Yahvé, como Deus criador dos céus e a terra, como Deus todo-poderoso, como Deus lá do Antigo Testamento, como Deus da lei, que Saulo achava que estava seguindo, obedecendo legitimamente, e por isso, por zela ela a lei, ele perseguia e levava cristãos à morte e consentia com a morte de cristãos. Jesus ali se revela como Yahvé, como Deus Todo-Poderoso a Saulo. Saulo é o nome romano. Paulo é o nome judeu. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele tinha dupla nacionalidade. Ele era judeu e era romano. Judeu e romano. Seu pai era romano e sua mãe era judia. Então ele tinha dupla nacionalidade. Saulo é o nome romano e Paulo é o nome judeu. Se não me falha a memória, Saulo é romano e Paulo judeu. Aí se eu estiver equivocado aqui, possa ser que eu esteja fazendo apenas uma troca. Mas um dos dois, um é romano e outro é judeu. Louvado seja o nome de Jesus. Amados, ali Saulo teve um encontro com o Senhor dos Exércitos. Teve um encontro com Deus Todo-Poderoso. E a partir dali a vida dele foi transformada. Ele se tornou um novo homem. Se tornou um ganhador de almas. E um dos mais perseguidos por causa do Evangelho. E no final da sua carreira, no final da sua vida, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E segundo a história, ele foi decapitado a mando do famigerado Nero, do imperador Nero, um dos piores imperadores romanos que já existiu nessa terra, que matava perversamente, assassinava perversamente cristãos. Ele fez do seu jardim, da frente da sua casa, um lugar tenebroso, queimando,
assassinando cristãos, queimados vivos, crucificados, em frente à sua casa, em volta da sua casa. E ele mandou decapitar o apóstolo Paulo, mas o que ele não sabia é que o apóstolo Paulo iria para um lugar melhor. Suas dores, seus sofrimentos, perseguições iriam acabar, porque ele iria se encontrar com Deus vivo, Criador dos céus e a terra, Senhor dos exércitos. Então, amados, Saulo estava se levantando contra o próprio Deus. E é impossível alguém se levantar contra o próprio Deus, irmãos. Essa pessoa vai se dar mal. Saulo ficou cego. Depois Deus fez com que a sua visão fosse recuperada através da imposição de mãos de Ananias. E a partir dali, uma grande obra de Deus foi realizada na vida de Saulo, que se tornou um dos maiores pregadores e ganhadores de almas que já existiu abaixo de Cristo Jesus aqui nessa terra, porque o maior, o supremo é Jesus. Não tem como Jesus, amados. Não tem homem como Jesus que pisou nessa terra. Ele foi o único. Mas existem homens de Deus abaixo de Jesus, como Paulo, que foram homens que revolucionaram mundos, que são citados, pregados até hoje através das Escrituras Sagradas. Hoje nós temos essa palavra gloriosa que é preço de sangue de profetas, de homens de Deus, mulheres de Deus do passado, discípulos de Cristo, e acima de tudo, o sangue de Jesus que foi derramado pelos nossos pecados, e graças a ele hoje nós temos as Escrituras Sagradas, a inerrante palavra de Deus. Então, muitos ateus estão fazendo que nem Saulo, se levantando contra o povo de Deus, se levantando contra a verdade, se levantando contra Deus. Só que Paulo, amados, tinha algo diferente. Ele era zeloso da lei. E muitos ateus que se levantam contra a palavra de Deus, que dizem que um dia conheceram a palavra de Deus, eles são zelosos pelo ateísmo. O ateísmo é obra de demônio, amados. Obra de demônio que o diabo implanta na mente das pessoas para elas criarem uma lógica maligna, satânica, de que Deus não existe. Uma lógica também agnóstica, porque o agnosticismo diz que a existência de Deus é incerta. Eles nem pregam que Deus não existe e nem pregam que Deus existe. A lógica agora é agnóstica. A existência de Deus é incerta. Nem pregam que Deus não existe, nem que Deus existe. Isso é ateísmo também. É uma forma de ateísmo. E também tem o panteísmo. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Já para excluir o quê? A existência do único Deus, do único Criador, do único Senhor. Então, amados, Deus existe. E vocês que são ateus, aqueles
aqueles que são ateus, que tentam provar que Deus não existe, vocês estão fazendo igual ao apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo. Saulo, que era perseguidor da igreja, ele estava indo contra pontas de ferro. Foi isso que Jesus quis dizer para ele, ó, duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Ou seja, Saulo, tu está vindo contra pontas de ferro, é o mesmo que tu estiver vindo contra pontas de ferro. Tu é um ser mortal, tu é um mero mortal, frágil. Olha a tua pequenez. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não vai adiantar de nada tu se levantar contra mim. Só que a diferença de Saulo para muitos ateus que tentam provar a não existência de Deus é que ele acreditava no Deus de Israel. Ele tinha zelo pela lei de Deus, e o que ele fazia era na sua ignorância. E muitos que são ateus hoje, um dia, conheceram um pouco. Alguns até se aprofundaram nas Escrituras Sagradas. Uns conheceram um pouco das Escrituras Sagradas, outros se aprofundaram nelas e agora pregam contra a palavra de Deus, pregam dizendo que Deus não existe. Tudo porque tiveram uma decepção, porque aconteceu algo em suas vidas que acharam que Deus não resolveu e criaram essa ideologia maligna, satânica, de que Deus não existe. O diabo se apropriou dessa situação e hoje se declaram ateus. Então, diferentemente de muitas dessas pessoas que se declaram ateus e pregam contra a palavra de Deus, Paulo cria no único Deus. Paulo cria na lei de Deus, e ele perseguia os cristãos com zelo pela lei de Deus, achando que estava fazendo serviço para Deus, agradando a Deus, ali incentivado, impulsionado por fariseus, por escribas hipócritas, por irmãos judeus, porque Paulo também ele era fariseu de fariseus. Foi ensinado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, o homem mais conceituado, um dos homens mais famosos naquela época, em sua época, Gamaliel. E ele, achando que fazia a vontade de Deus, cumprindo com a lei de Deus legitimamente, levava cristãos à morte, consentia, amados, com a morte de muitos cristãos. Mas um dia, Jesus abriu os olhos dele, fez ele enxergar toda a verdade, fez ele enxergar que o que ele fazia na sua ignorância. E Jesus mostrou para ele a lei da graça. A lei da graça que cura, que liberta, que transforma a vida do mais vil pecador quando ele tem um encontro com Deus e se arrepende dos seus pecados. Saulo se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados, se converteu dos seus maus caminhos e se tornou um dos maiores ganhadores de almas, um dos maiores apóstolos, um grande homem de Deus, um grande exemplo, porque ele era um grande exemplo, né? Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Só alguém que realmente tinha um grande exemplo e não diminuindo os demais apóstolos, porque todos os demais apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes, os demais apóstolos foram grandes homens de Deus também, até portanto que quase todos eles foram martirizados, morreram com mortes trágicas, mortes cruéis, por causa do Evangelho de Cristo, por causa do amor de Cristo Jesus. Por que eu disse quase todos? Porque o único que não foi martirizado, que segundo a história tentaram martirizar ele, jogando ele em um caldeirão, fervendo com óleo, foi João. Só que João saiu ileso daquele caldeirão de óleo fervente, e para se cumprir a palavra de Deus, ele não morreu martirizado. Ele foi levado à ilha de Patmos, lá onde recebeu visões, revelações do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós temos o livro de Apocalipse, que significa revelação, por causa das grandiosidades das revelações que Deus deu a ele lá na ilha de Patmos. E já na sua velhice ele foi liberto e na idade de cerca de 100 anos ele morreu de velhice. Foi o único dos apóstolos que morreram de velhice, que morreu de velhice, na verdade. O restante, amados, todos foram martirizados, crucificados, apedrejados, esfolado vivo. Irmãos, só mortes cruéis tiveram os discípulos de Jesus. Mortes cruéis, mas não negaram a fé, não negaram a Jesus, não negaram o Deus vivo. Irmãos, amados ouvintes, que a gente vê pessoas negando a Cristo, pessoas se intitulando ateus, dizendo que Deus não existe, pessoas que um dia diziam que Deus existe, que acreditaram em Deus. Está empestado o mundo de pessoas assim, que um dia conheceram pelo menos um pouco da palavra de Deus, hoje se declaram ateus. Isso é uma vergonha, amados. Isso é vergonhoso. Cristãos morreram por amor a Jesus Cristo. Cristãos morreram por amor às Sagradas Escrituras, por amor à verdade, que criam, que creram, que pregaram. Louvado seja o nome de Jesus. E hoje muita gente está negando Jesus, a se desviando do caminho do Senhor. Outros se desviam e se declaram ateus. Alguns se desviam e com o passar do tempo se tornam ateus. O diabo está iludindo, está enganando muitos e levando-os à perdição eterna. Deus existe. Deus é real. Foi Ele que libertou a minha vida. Foi Ele que mudou a minha história. Você que se levanta contra Deus, você que se levanta contra o povo de Deus, você que se levanta contra a palavra de Deus, se arrependa dos teus pecados. Se converta dos teus maus caminhos, porque eu bem sei que no mais íntimo da tua alma, tu sabe que Deus existe.
tu sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, que a mensagem da cruz, a mensagem que fala que Jesus morreu pelos nossos pecados, é verdadeira. Você sabe, no fundo, você sabe que o que os cristãos verdadeiros pregam é a verdade, é a palavra de Deus. Então não faça como Saulo. Não se levante contra o povo de Deus, não se levante contra Deus, porque tu és um mero mortal. É como se tu tivesse indo contra pontas de ferro. Tu vai se ferir. As coisas vão dar errado. A não ser que seja alguém que no fundo, sabe que Deus existe, está revoltado, está com um coração duro, mas que vai parar para dar ouvido à palavra de Deus e Deus vai libertar. Mas se você a todo momento quiser se levantar para dizer que Deus não existe, para perseguir os cristãos, para perseguir o povo de Deus e não se arrepender dos teus pecados, Deus vai te ferir. Deus vai pesar a mão contra a tua vida. Você poderá morrer sem Jesus e ir para o inferno. Então se arrependa enquanto é cedo. Amanhã pode ser tarde demais. Se arrependa hoje dos teus pecados e creia na existência de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e a terra, e tudo que existe. Creia nesse Deus que é o Verbo que se fez carne. Creia em Jesus Cristo, porque Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Creia em Cristo. Se converta do ateísmo, se converta do agnosticismo, se converta do espiritismo, se converta da umbanda, da quimbanda, do candomblé, da magia negra, do catolicismo, das falsas religiões. Se converta a Cristo Jesus, pois Ele não é uma religião, Ele é Deus. Ele é Deus. E a única religião que prega que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, é o cristianismo. E o cristianismo, ele nasce através de Cristo. Cristo é o fundador do cristianismo e Cristo era judeu. Os discípulos que deram continuidade à obra de Cristo eram judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus escolheu judeus para fundar o cristianismo. Hoje, a religião que prega que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, é o cristianismo. E o cristianismo saiu dos judeus. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus. Ah, pastor, mas muitos judeus não creem em Jesus. Ei, você tem que conhecer a palavra de Deus
antes de julgar. Sabe por que muitos judeus não creem em Jesus como único Deus? Porque muitos estão com o coração endurecido para se cumprir a Sagrada Escritura. Para se cumprir a Sagrada Escritura. Os judeus creem em um único Deus. Muitos judeus têm se convertido ao cristianismo, amados. E a maioria ainda está com o coração endurecido. O coração ainda está endurecido. E eles não acreditam em Jesus como Messias, que já veio. Eles estão aguardando o Messias. Jesus, ele veio humilde, pobre, humanamente falando, e eles estavam aguardando Jesus como um imperador poderoso, rico, e a grande maioria desprezou Jesus. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, muitos judeus que não creem no nosso Jesus, que é pregado pela Bíblia Sagrada, hoje estão aguardando um outro Messias, que vai ser o anticristo, que vai vir dizendo que é o Messias. Eles vão crer nesse anti-Messias, vão crer que ele é o Messias, vão fazer aliança com ele. Depois de um tempo, essa aliança vai ser cortada com o anti-Messias, e eles vão ter os seus olhos abertos para ver que o anticristo é o falso Messias, e que o Messias que eles desprezaram era e é o verdadeiro Messias, que já veio, sofreu e morreu pelos nossos pecados. Então, para se cumprir as Escrituras Sagradas, muitos judeus ainda estão com o coração endurecido. Por isso que muitos não creem no Messias que já veio, amados. E estão esperando um outro Messias, que na verdade vai ser o anticristo. Mas o cristianismo veio dos judeus. E a única religião que apresenta Jesus como Salvador, Jesus como Senhor, Jesus como Deus, é o cristianismo. Amados, eu vou encerrar nesse momento a programação, aleluia. Eu peço a você que compartilhem as mensagens que são pregadas, ensinadas aqui através da programação. No próximo programa eu quero pregar, eu quero ensinar sobre a idolatria, amados. Quero trazer um ensinamento sobre idolatria. Eu trouxe aqui apenas uma introdução para você saber que Deus é o Criador, que Deus é o Senhor, que Deus é o único que criou os céus e a terra e tudo que nela existe. Ele é o nosso Deus, é o nosso Criador. E no próximo programa eu vou trazer um ensinamento que fala contra a idolatria. Louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, Deus glorioso e todo-poderoso, eu rendo graças a Ti, meu Deus amado, por esta programação, meu Deus, pela Tua palavra que tem sido ensinada, que tem sido pregada, meu Deus. Pai querido e amado, obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, no nome de Jesus.
de Nazaré. Eu te peço, meu Deus, nos concede um dia lindo e abençoado, guardando a nossa vida, guardando a nossa família de todo mal, em nome de Jesus. E se no próximo programa Deus nos permitir, eu, pastor Fernando Oliveira, estarei aqui apresentando o programa Cristo, a voz que liberta. Amém!